Olá, Monte Aprazível. Pessoas têm me perguntado aí por que faz tempo que eu não gravo nenhum vídeo, que eu estou sumido. Alguns perguntam se eu fui ameaçado, alguma coisa. Não é nada disso. Mesmo porque se eu tivesse sido, eu não me acovardaria, continuaria fazendo o trabalho que eu me propus a fazer aí há um bom tempo e que vem me gerando muita dor de cabeça, porque não é fácil mexer com pessoas que têm dinheiro ou poder, entre aspas. Mas o que eu não tenho gravado vídeo é porque ultimamente não estava vindo acontecendo nada de muito especial na Câmara de Vereadores e no nosso município. Acho que a última coisa importante foi a época do meu último vídeo, foi o ano passado ainda, quando da aprovação da lei dos precatórios, graças aí, acho que um pouco da pressão popular, um pouquinho só do trabalho que eu consegui fazer, pelo menos teve uma melhoria para o trabalhador, e ela não foi aprovada nos 4 mil e poucos reais que o prefeito queria. Então eu só estou voltando agora porque agora novamente tem alguns fatos relevantes para acontecerem na Câmara de Vereadores, especialmente aí na próxima sessão do dia 1º, do mês que vem, a votação de pelo menos 3 projetos importantes aí para a população de Monte Aprazível. E eu gostaria de começar falando de um deles, que é a doação de um terreno para a associação do bairro, para a associação de bairro ali da Vila Aparecida, que não é só Vila Aparecida, que engloba a Vila Aparecida, Renascer e também o bairro Jardim América. Essa doação de terreno, ela foi pedida pelos moradores de lá, através da associação. O prefeito fez um projeto de lei e mandou para a Câmara. Por quê? Porque para se doar um terreno do poder público, você precisa de autorização legislativa, autorização da Câmara de Vereadores. E parece aí que os vereadores estão um pouco reticentes em aprovar esse projeto de doação dessa área. E eu gostaria de fazer aqui alguns breves comentários sobre a lei, para que a população entenda e aí às vezes até tentar auxiliar os vereadores, se pode ou não essa doação. O artigo 87 da Lei Orgânica do Município, ele vem com a seguinte redação: a alienação de bens municipais subordinada a interesse público devidamente justificado, grifa-se interesse público devidamente justificado, será sempre procedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Inciso 1. Quando imóveis, que é o caso de um terreno, de autorização legislativa, que é isso que está se esperando na Câmara. A Câmara precisa aprovar para que a Prefeitura, para que o prefeito possa doar essa área aí para a associação de bairros. E concorrência dispensada nos seguintes casos: doação constante da lei e da escritura pública, os encargos do donatário, o prazo de cumprimento e a cláusula de retrocessão sob pena de nulidade do ato. Grifa aqui também essa cláusula de retrocessão sob pena de nulidade do ato. No parágrafo 1º do artigo do inciso 2, aliás, do artigo 87, o município preferentemente a venda ou doação de seus imóveis outorgará concessão de direito real ou de uso mediante prévia autorização. Quando ele vem aqui e diz preferentemente, aliás, não preferencialmente, ele quer dizer, olha, o poder público, quando ele for doar alguma de suas áreas, algum bem seu, ele tem que preferir essa modalidade de transferência do bem, que seria aí a concessão de direito real ou uso mediante prévia autorização legislativa. Qualquer uma dessas duas modalidades, seja a concessão de direito real ou autorização para uso do bem, ele significa dizer o seguinte, que no caso concreto aqui, se o prefeito simplesmente fazer a concessão para essa entidade, a Vila Aparecida, Renascer e Jardim América, o dia da manhã, se essa entidade, se não quiser apoiar um prefeito futuro, ou se o prefeito chegar lá e falar, olha, eu quero que a associação de vocês me apoiem aí, ou um candidato a prefeito, nessas eleições. E a associação disse assim, olha,
nós não temos vínculo político com ninguém. Então nós não vamos apoiar candidato nenhum. Ou que um outro candidato que tenha mais afinidade seja apoiado pela associação, e esse prefeito que foi pedir o apoio lá e ele não conseguiu, e ele viesse a eleger, o poder público a qualquer momento pode chegar lá e falar assim, olha, a partir de agora eu vou revogar a concessão, vou dar uma olhada aqui no contrato, vou fazer outro contrato e eu vou revogar a concessão de vocês. Muito parabéns pelo trabalho que vocês fizeram até agora, mas agora, a partir de agora, o município vai tomar conta disso aqui. Ou seja, todo o investimento que foi feito pelaquela associação, pelos moradores, para dar uma condição melhor de vida para aqueles trabalhadores, para aqueles moradores daqueles bairros, foi por água abaixo. Então, significa dizer que por um ato político, seja de vingança ou qualquer outro, até mais abominável que a vingança, os moradores podem perder essa área que ficou destinada para eles, essa área que vai ser desenvolvido algum projeto social. Também vem aqui na lei municipal, a lei 1521, que é onde os vereadores estão se pegando para não aprovar aí, pelo menos por enquanto é o que eu sei, a concessão dessa área, a doação dessa área para a associação de bairros. A linha A do artigo 2º, que ela diz o quê? Poderá doar, não sei o que, as associações que adquiram personalidade jurídica há mais de 2 anos. Ou seja, a associação foi montada esse ano, ou final do ano passado, aí, desses 3 bairros. Então ela não tem ainda 2 anos para poder ser caracterizada como entidade pública, né, para ter esse caráter de finalidade pública. Mas o prefeito já guardou uma ressalva. O prefeito, no projeto que ele mandou para a Câmara, ele disse o seguinte, olha, sim, nós vamos doar a área para a instituição, mas se em 2 anos ela não edificar, não construir, não cumprir aquilo que não cumprir com a finalidade que ela se destinou, que é a associação de bairro, fazer lá os projetos sociais, essas coisas, o poder público vai retomar esse imóvel da associação. Então, essa cláusula já foi superada. Infelizmente, o que eu vejo aqui, eu espero que os vereadores tenham sensibilidade, é uma decisão política, porque na lei, legalmente, não existe nada que proíbe essa transferência, essa doação do terreno para a associação de bairro para essa associação de bairro, Vila Aparecida, Renascer e Jardim América. Então o que está pesando agora é uma decisão política. Não sei nem se os vereadores ou algum político tem essa intenção no dia da manhã, olha, se essa associação não me apoiar politicamente, eu vou rever essa concessão, vou tirar essa área deles. Não acho nem que seja isso. Mas eu acho que é por medo de estar infringindo a lei aí, alguma coisa, mas eu espero que eles tenham a sensibilidade política, porque a Vila Aparecida, se eu não me engano, tem cerca de 24 anos de existência. Passaram por lá 6 administradores. Dos 6 administradores que passaram, aliás, passaram 6 administrações, porque 4 foram de um único administrador, que é da família, 4 ou 3, salvo engano, não, 4 mesmo, que é o único administrador que é da família Santana. Primeiro mandato com o ex-prefeito, um outro mandato com a sua esposa, e mais 2 mandatos do ex-prefeito, e ninguém, exatamente ninguém, fez nada para criar uma associação de bairro que viesse a beneficiar aquela população. Então, eu espero realmente que os vereadores tenham a sensibilidade, que não tomem uma decisão política, uma vez que a lei permite essa concessão, e que aí os moradores da Vila Aparecida, do Jardim Renascer e do Jardim América venham até a sua área, possam edificar lá a sua associação e desenvolver os projetos que eu tive dando uma olhada. É coisa bacana pra caramba, é coisa que aquela população merece. Eu que estou sempre passando por ali, tenho amigos lá, vou à casa de amigos por lá, estou sempre por ali, eu sei o quanto aquela população merece, quanto aquelas crianças, a população em geral daquele bairro merece um projeto desse. Então espero que os vereadores tenham a sensibilidade de aprovar e que não fiquem postergando, como foi feito aí na época da lei dos precatórios, que votem em votação na segunda-feira, parece que está previsto para ser votado, e votem esse projeto. Bom, esse é um dos projetos importantes que eu tinha para falar.
Também gostaria de falar de um projeto de lei de minha autoria que eu enviei para a Câmara e já fazer uma ressalva. Espero que os vereadores tenham a sensibilidade de aprovar esse projeto, sendo ele bom para o município, e que não se atenham a picuinhas políticas ou porque esse projeto é o meu, que deixem de votar ou deixem de colocar em pauta simplesmente por isso. Eu fiz uma lei para regular o serviço de mototáxi no município, mandei para a Câmara, essa lei já está com o vereador Marcelo desde o ano passado, mas ainda não houve tempo hábil para colocar ela em votação, mas parece que agora ela foi para as comissões e provavelmente vai ser colocada em plenário. O que eu quis com essa mudança da lei? É uma readequação da lei do mototáxi para poder beneficiar a população, beneficiar os donos de ponto de mototáxi que trabalham dentro da lei e principalmente os motoqueiros que usam de lealdade com o cliente. Alguns pontos dessa lei já foi mudada. O vereador Gilberto da Prefeitura, quando viu o meu projeto na Câmara, ou quando ficou sabendo dele, mudou 2 artigos, que foi a transferência, que em Monte Aprazível era 5 anos o ano da moto para poder se trabalhar, e de 1 ano apenas do motoqueiro habilitado para poder trabalhar como mototaxista. O senhor Gilberto, esse projeto de lei, que até onde eu sei foi um pedido dele para se passar para 1 ano só, para o cara poder trabalhar como mototaxista, 1 ano de habilitação para trabalhar como mototaxista. Eu acho um absurdo, porque o cara simplesmente está na permissão de dirigir ainda, ele não pode transportar pessoas, ele não tem experiência suficiente para transportar pessoas, que é um serviço de muita responsabilidade. Mas quando ele ficou sabendo do meu projeto de lei, ele correu lá, pegou 2 artigos e mudou, passou para 7 anos. A princípio eu tinha pedido para que esse projeto, para o tempo de uso da moto fosse de 8 anos, para ficar igual ao São José do Rio Preto e outras cidades aí que eu tenho conhecimento que também são de 8 anos. Essa lei ela vai melhorar o serviço de mototáxi, né, vai dar mais segurança aos usuários e principalmente vai evitar que a população seja explorada por alguns donos de ponto e por alguns mototaxistas que usam de deslealdade com o usuário. Por quê? Tem ponto de mototáxi aqui em Monte Aprazível, e eu posso falar porque todo mundo sabe que eu sou funcionário público, sou auxiliar de enfermagem em uma entidade pública em Rio Preto, um presídio, mas que nas horas vagas eu sou mototaxista para complementar a minha renda, uma vez que funcionário público não ganha tão bem assim. Então teve clientes nossos que chegou, olha, eu liguei no ponto de vocês esses dias, eu trabalho no Central Mototáxi, e não tinha ninguém, e eu liguei num concorrente de vocês, que eu não posso falar o nome, e porque estava chovendo, uma corrida que ia cobrada em Monte Aprazível R$4, o mototaxista cobrou dessa senhora R$8 para fazer uma corrida. Pegar ela ali no Copacabana e largar no rodoviário. E ela estava indignada, veio falar, eu disse para ela que eu já tinha esse projeto de lei, e nesse projeto de lei nós vamos tabelar o preço das corridas, vamos proibir que o dono de ponto coloque moto irregular, moto ilegal, sem a placa vermelha, e o motoqueiro sem o curso que é obrigatório para transporte de passageiro, e qualquer um que descumprir as normas, seja o motoqueiro, seja o dono de ponto, ele pode ser multado novamente e perder o direito de trabalhar. O dono de ponto vai ter o seu ponto lacrado e o mototaxista vai ter o seu alvará cassado, não vai mais poder trabalhar como mototaxista por pelo menos 1 ano no município. Então eu espero que essa lei seja aprovada, para o bem da população. Quando da aprovação eu venho aqui, gravo um vídeo, vou esclarecer a população do que realmente quais são os seus direitos e o que ela pode cobrar do mototaxista e inclusive denunciar caso o mototaxista utilize de deslealdade com a população na cobrança do preço. E também vai ser votado aí nas próximas sessões da Câmara a aprovação de contas do prefeito anterior. Bom, aqui eu quero fazer algumas ressalvas. O parecer do Tribunal de Contas, do Tribunal de Contas, é pela aprovação das contas do prefeito, do antigo administrador. Por quê? Porque não se constatou flagrantemente nenhuma irregularidade. Ou seja, existem os mínimos legais que tem que ser investido em cada área. E o prefeito conseguiu investir os mínimos legais. Dentro da lei, os mínimos apenas. E apesar desse parecer ser favorável, do meu ponto de vista, eu acho que a Câmara não deveria aprovar as contas do prefeito. Por quê?
o parecer ele não vincula a decisão da Câmara de Vereadores. O Tribunal de Contas está lá em São Paulo, ou em Campinas, salvo engano, ele não sabe a realidade do nosso município. Enquanto que nós que estamos aqui em Monte Aprazível, sabemos que se o prefeito, por exemplo, tivesse paga as verbas salariais de todos os trabalhadores naquele ano, ele não cumpriria a meta fiscal. Porque se ele cumprisse a meta fiscal, não tinha essa enxurrada de ações na justiça e que ganharam, que era direito do trabalhador, e que estão onerando hoje os cofres da prefeitura. Então esse aqui já seria um ponto que os vereadores poderiam se embasar para não aprovar as contas. Porque se ele tivesse pago todas as verbas que ele tinha que pagar, ele não teria suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas. Ele deixou de pagar, ele investiu o mínimo legal, mas ele não cumpriu com a lei, aquilo que deveria. Inclusive é objeto aí de responsabilização na justiça até onde eu sei. Por exemplo, também um outro motivo, o dinheiro do Fundeb, que quando não é utilizado deveria ser repartido entre os professores, ele não foi feito, essa repartição não foi feita, essa melhoria não foi feita, também não teve aumentos salariais, o plano de carreira, um absurdo, que o funcionário público jamais, provavelmente vai ficar aí 30 anos na prefeitura e não vai conseguir atingir o máximo de promoção, e que se ele tivesse feito isso também não cumpriria a lei de responsabilidade fiscal. E eu sei de tudo isso, eu sei que os prefeitos não receberam, porque eu participei, na época eu namorava uma professora, eu participei da elaboração dessa lei, vi alguns pontos que não deveriam, falei, mas os professores não entenderam, conduziram a coisa de uma forma que parecia que era legal para os funcionários públicos, mas não era. O Fundeb eu sei que não receberam, como eu disse, eu namorava uma professora, eu sei que esse pessoal não viu a cor do dinheiro, e também informações que eu tive aí, que eu fiquei sabendo, não posso afirmar categoricamente, de que cerca de 7 a 9 milhões foram desviadas de algumas pastas para outras. Ou seja, tirei o dinheiro dessa pasta não foi investido como deveria, então vou tirar de outra que está sobrando e vou colocar aqui para que eu possa cumprir pelo menos a meta mínima de responsabilidade fiscal. Então esses são aí os 3 projetos que vão para a Câmara. Esse último que eu acabei de falar também espero sensibilidade dos vereadores, que procurem apurar esses outros fatos que todo mundo, a cidade inteira está cansada de saber que aconteceram no município, senão teria vindo até polícia, Ministério Público, fechar a prefeitura, todo mundo armado aí para averiguar aí possíveis irregularidades, né? Que os vereadores se atenham a isso e que não aprovem as contas do prefeito, fazendo-se aí essas ressalvas, porque quero lembrar mais uma vez que a decisão do Tribunal de Contas, aliás, não é uma decisão, é um parecer, porque o mínimo legal foi investido. Isso não quer dizer que não tenha nenhuma irregularidade. E nós que moramos em Monte Aprazível sabemos que é possível que tenha havido várias, inclusive principalmente aí pela enxurrada de ações na Justiça. Quero convidar aí a população a aparecer na próxima sessão da Câmara para que vejam a votação desses projetos, principalmente a da aprovação ou não da doação para o terreno para a Associação de Bairros ali da Vila Aparecida Renascer e Jardim América, a lei do mototáxi que vai beneficiar todo mundo, e também essa aprovação ou não das contas do prefeito, o que pode deixar ele inelegível por mais 8 anos. E aí a decisão, o pessoal tem que pesar bastante, porque eu acho que a nossa população merece que isso seja analisado com carinho, e que do meu ponto de vista as contas não devem ser aprovadas, mas esse é o meu ponto de vista, os vereadores vão ter os deles, da mesma forma que a população vai ter a opinião deles. Independente de política, eu acho que deve prevalecer o interesse da população, é o interesse público, e é por isso que eu acho que não deve ser aprovada as contas do prefeito, e principalmente ser aprovada aí a doação de terreno para a Associação de Bairros da Vila Aparecida Renascer e Jardim América, que aquela população é uma população carente, é uma população que merece esse apoio. O pessoal está arregaçando as mangas lá, querem realmente trabalhar em prol da população. A lei não proíbe, então é legal a doação de terrenos. É isso aí, espero que as pessoas compareçam na Câmara para que a gente possa acompanhar aí esse trabalho. Um grande abraço a todos, sempre que tiver algum tema relevante eu vou estar voltando aqui novamente, gravando um vídeo, disponibilizando para a população, para que saiba pelo menos o que está acontecendo por lá. Um grande abraço e até a próxima.